Ela, como falei, assina com vários pseudônimos, não só um, dependendo do que ela está escrevendo. E tem um texto aí com o título Madame Curie, um cristal que brilha através do rádio. O que é também bem interessante nesse momento, nessas colunas femininas, é a criação de perfis, tipo retratos de mulheres, né, e homens também, mas tem mais mulheres do que homens, esses perfis de mulheres que têm uma vida singular, né, única, a Olga Orozco cria vários perfis, um deles sobre Madame Curie, a cientista. Então aí coloquei 3 partes desse texto. Foi um jornal, revista, produto de uma oficina de crônica desenvolvida por Maria Moreno no Centro Cultural Rector Ricardo Rojas, que é um centro cultural bem importante no centro da cidade, nem sei se ainda está aberto, né? Mas que tem sempre tido uma vida cultural muito rica, para que as travestis pudessem articular suas histórias, suas demandas, suas subjetividades. Então foi um jornal escrito por e para travestis. Paula, que é advogada e ativista feminista, foi criado por Maria, Paula Viturro, Marlene Guayar, que ainda é uma ativista travesti muito importante. Ela tem um livro publicado que eu recomendo, que é Por uma Teoria Travesti. E então foi um jornal que conseguiu dar voz à população travesti argentina, trans, né? E que postula, né, sugere o travesti precisamente, que é o que Marlene Guayar logo vai desenvolver muito mais, vai se aprofundar nessa questão no seu livro, né? Mas o livro saiu há pouco tempo, esse jornal saiu no começo do século XXI, né? Mas aí já tem essa questão do travesti como espaço de interrogação do processo de produção de subjetividades sexuais. Então já aparece aí essa questão. Muitas das ativistas travestis mais importantes da Argentina, muitas delas que já faleceram, infelizmente, como Loana Berkins, como Diana Zacayán, tem aí várias matérias. Até tem aí algumas matérias, eu acho, Camila Sosa Villada, que já virou a escritora travesti argentina, né? Com o livro dela, Las Malas, que tem outro nome em português que eu acho que não faz sentido, mas não me lembro. Não estou lembrando agora. Como é o título? Primeiro foi o Parque do Magnífico, mas agora foi reeditado com o Claudinho. Tá. Então virou de título também agora. Tá ótimo, porque eu não gostei do primeiro título, né? Como é o título agora? As Malditas agora. As Malditas. Mas antes eu pensei, não tem a ver. Mas ela é muito lida aqui no Brasil, eu acho. Toda traduzida. Tá toda traduzida. Ela, eu acho que foi convidada especial no festival da Paraty. A Flip. Ela tem algumas matérias aí também. A próxima. Então tem várias coisas, más que una revista. El Teje es un proyecto educativo que tiene como objetivo la desestigmatización de nuestra identidad. Es un editorial de Marlene Guayar, un medio donde podemos demostrar que somos capaces de producir conocimiento y cualquier otra labor, en este caso, periodismo. Lo artístico, la búsqueda de un lenguaje expresivo, algo que a las chicas les gusta mucho, como hacer shows, lo vocal, lo actoral. E o que é interessante desse jornal é várias coisas, né? Mais uma vez,
esse jornal utiliza todas essas características da revista feminina, mesmo na cor, no desenho. Você tem aí a primeira capa, né? Já está, né, reapropriando toda essa coisa da revista feminina, ao mesmo tempo que tenta, né, desestabilizar essa questão do binarismo por meio do conceito do travesti. Então, bem interessante. Outra coisa que é interessante, que é bem grande, tipo assim, então é bem visível, né? Até eu consegui isso, acho que 2 ou 3 números em Buenos Aires, e é até difícil levar, né? Carregar ele, porque é bem grande. Tem essas cores assim, né? Vivas, né? Bem fortes. Tem essa cor magenta bem interessante. Tem seções que são as mesmas, né? Das revistas femininas também. Então, isso eu acho bem interessante também. E essa primeira capa, também é interessante, porque tem aí Florencia de la Vega, que é uma atriz travesti bem midiática, na verdade. Ela já tem tido vários programas na televisão argentina. E ela é chamada La Chica Chico, La Travesti, El Travestón. Tem uma linguagem bem particular no jornal. É uma linguagem que é decorrente do Carrilche, que é uma língua travesti. Eu agora não vou lembrar o equivalente em português, mas isso, deve ser isso. Essa língua que só as travestis... eu acho que a Mara Moira fala disso no seu livro, né? Que eu adoro. Essa é outra parte da minha pesquisa, né? Literatura travesti. E Carrilche é uma linguagem que as travestis criaram na prisão, né? E também essa coisa de utilizar uma linguagem para elas poderem se comunicar na rua quando está vindo a polícia, né? Então, tejer, que quer dizer tecer, mas também tejer ou el teje, essa conversa, esse bate-papo entre as travestis na rua, que tem um código que só elas conhecem para falarem entre elas, né? Para assim a polícia nem saber que elas ficam aí, né? Então, toda essa linguagem no jornal é decorrente disso. Então, tem sempre elas estão brincando com a linguagem o tempo inteiro. E a coisa que é interessante, 2 coisas. A Maria Moreno foi diretora do jornal, ela criou a oficina, né? Mas ela só aparece como diretora nos primeiros números, aí já não aparece mais, e jamais corrigiu nada do que as travestis escreveram. Ela falou: esse aí é o seu jornal e a sua linguagem, e não vou mexer com isso, né? Porque é o periódico, seu periódico, de travestis para travestis. Então, não vou mexer na linguagem, de jeito nenhum. Então, uma linguagem bem interessante nesse sentido, uma linguagem bem popular, da rua, até sujo no melhor sentido, né? E aí, então, eu não vou ter tempo para isso, mas aí eu também utilizei, porque até esse momento no livro, ele teve o último capítulo de Crônicas Travestis. E até esse momento eu estava falando muito da performance nesse sentido discursivo, que também é corporal, né? Do Judith Butler, nessa questão que é uma performance, uma repetição estilizada de atos, que são atos corporais, mas pode ser atos discursivos. E assim que você interromper essa performance ou mudar de alguma maneira,
você também consegue deconstruir o binarismo, né? Então, repetição sempre tem no interior o potencial de mudança, de transformação, de subversão. Mas com o TG, o que eu decidi é que eu precisava levar conta dos corpos aí. Porque tem uma que já aparecia no jornal Alfonsina. Eu comecei a falar disso já quando estava falando do jornal Alfonsina. Porque aí já tem uma violência muito mais física, que é a violência contra a população travesti. A população travesti na Argentina, e acho que no Brasil deve ser a mesma coisa, não consegue viver além dos 35 anos. Então tem uma violência muito forte contra os corpos e ao mesmo tempo tem muitos testemunhos no jornal das mudanças corporais das travestis. Eu agora estou pensando muito nisso porque tenho uma filha trans, né, que também está mudando o corpo com hormônios, tudo isso. Então, aí comecei a pensar nesse gênero prostético, que é um conceito de Paul Preciado, né? Mesmo elas falam, por exemplo, de uma matéria que eu adoro, porque é bem forte, né? E que dá uma representação muito até visceral. Existe a palavra visceral? Em português, dessa questão corporal, onde a autora fala da questão das mortes que acontecem com as travestis, porque e essas travestis no jornal, na maioria das vezes, são do interior da Argentina, das províncias dos estados mais pobres da Argentina, são mulheres de cor, né? Não têm o dinheiro para fazer cirurgia nos seios, por exemplo. Então, o que elas acabam fazendo é usar um azeite industrial, elas colocam nos peitos e aí um elástico, que eu acho que o elástico na primeira capa faz alusão a isso, né? Coloca um elástico para o azeite não mudar para outras partes do corpo. Mas isso acontece muitas vezes e elas acabam com uma infecção horrível, né? E às vezes até acabam morrendo. Então aí eu decidi, vou pensar, né, nesse gênero, noutro sentido. Então, para concluir, vamos para a conclusão. O que então lê a coluna sessão página feminina, que na verdade deveria ter sido por que lê também, ou como lê a coluna sessão página feminina. Eu acho que estou utilizando várias coisas, né? Comecei pensando no travestismo discursivo, aí tem várias explicações disso, né? Tem a figura do travesti, que é examinada pela crítica Marjorie Garber, que tem a ver com o caráter construído dos gêneros e as sexualidades, e com um terceiro espaço de possibilidade. O travesti tem também a ver com o artifício, com a performance excessiva da feminidade e seus atributos. O discurso travesti, o uso do travestismo discursivo, tem a ver com o uso de pseudônimos e heterônimos, né? A sobreposição e exacerbação de gestos, acessórios, poses ligadas ao culturalmente construído como feminino. A mistura e reciclagem de matérias, de assinaturas, de conteúdos, de formas. A criação de uma linguagem e um estilo excessivos e barrocos. A retórica do vestir, nomear e atuar no gesto travesti em paralelo com os códigos da coluna. E a desestabilização das categorias de gênero através da performance, da repetição de um roteiro cultural. Então, essas palavras-chave, né? Tradução, reciclagem, reinterpretação, autoplágio, excesso.
Aí, desde que eu publiquei o livro, virei para essa questão dos materialismos feministas, ou acrescentei essa questão, né? Que tem a ver mais com a interação entre os objetos e as subjetividades. Interação, que é diferente de interação. Interação, segundo a teórica Karen Barad, é uma forma de relacionamento na qual as entidades existem. Na interação é uma forma de relacionamento na qual as entidades existem independentemente umas das outras. Ao contrário, na interação, as entidades se materializam só ao relacionarem-se. Então, a agência, né, de cada entidade só se materializa ao se relacionar com outra entidade. É nesse espaço de relacionamento entre humano e não humano, por exemplo, que acontece a materialização da agência dessas entidades. E também o conceito de orientação, segundo Sarah Med, e ela fala que as linhas que orientam nossa interação com os objetos, com os espaços, com as configurações espaciais, já foram traçadas antecipadamente em frente de nós. São linhas invisíveis, retas, brancas, heteronormativas, segundo a teórica feminista, que vão condicionar nosso agir e mesmo nossa leitura e nossa interpretação. Para mim, é preciso desorientarmos, reorientar-nos. E, no final, ousente pensar que um conceito das feministas decoloniais latino-americanas que criaram esse conceito para acabar, né, com essa divisão cartesiana de mente, espírito, corpo. E então, o que estou pensando agora também é não só na questão desse relacionamento entre objetos e subjetividades nesses espaços tão rígidos, mas o que é que acontece com o objeto revista? Porque a revista feminina tem várias coisas aí. Onde você encontra a revista feminina? No consultório, né, do médico, no cabeleireiro, e isso já marca uma leitura. Isso é outra coisa que, ao contrário do jornal, que você lê bem rápido todos os dias, a revista é outra coisa, né? Eu estou pesquisando já há bastante tempo a revista Senhor, onde a Clarice tinha uma coluna, Children's Corner, e era uma revista mensal. Então você tem tempo para ler, volta a ler, nem precisa ler de começo a fim, pode começar pelo fim. É outra experiência de leitura. E eu estou pensando muito nisso, né? Como é que lê objeto revista? Onde você lê? Como lê? Para pensar, se for, eu até escrevi um pouquinho disso para um capítulo num volume que a professora Alejandra me convidou, sobre essa questão da aproximação ou a abordagem sensorial, material, performática do arquivo, né? Do arquivo de revistas, no meu caso de imprensa. Né? Irmãs, como a professora Alejandra Rosiowicz e outras professoras, Cláudia Dari Grande, Cláudia Monteiro, Graciela Queirolo, Tânia Dias. E porque falei assim, que a gente jamais escreve sozinha, né? Ou pesquisa sozinha, tem toda uma turma e um monte de pessoas que ficam por trás da gente, né? E ao lado da gente também. E que são não só essas, eu adorei de ver aí a Monique Wittig, Silvia Molloy, várias Jamila Ribeiro, várias críticas, várias teóricas, mas também adorei ver escritoras como Enriqueta Arbelo Larriba, que não é uma escritora que é muito trabalhada, pelo menos na Argentina, né? Então, escritoras, tem muita coisa aí de avós, mães, né? Companheiras, parceiras, né?
Eu acho que é uma sororidade, uma comunidade sorora que a gente tem que lembrar que existe, está aí com a gente, e que é uma linhagem que não é necessariamente linearidade, né? Essa questão da linearidade é muito patriarcal, muito capitalista, e porque eu acho que serve uma ideologia, né, de reprodução dessa esses pontos, como segundo Jack Halvorson, que tem a ver com essa pontuagem da vida, nascimento, casamento, filhos, morte, herança, e ler a vida das mulheres dessa maneira, eu acho que é um erro, porque você está repetindo a mesma narrativa, né, os mesmos discursos da mídia, mesmo hoje, né, sobre as mulheres, que tem muito a ver, como falava a professora Alejandra, com retornar as mulheres para esse lugar que é doméstico, né? E dentro desse lugar, não, como uma concepção do espaço doméstico que também é bem rígida, né? Que não aceita transgressão. Então, isso, eu acho que é bem importante lembrar sempre isso. E como fala Sara Ahmed nesse livro, Viver uma Vida Feminista, a gente tem que reconhecer isso na pesquisa, né? É bem interessante olhar para as bibliografias e ver quantas mulheres são mencionadas aí, né? E eu até lembro que algumas vezes tem colegas no meu departamento que têm falado para mim, mas você tem só mulheres, né? São mulheres na bibliografia crítica. E eu falo, ninguém fala assim quando tem só homens. Ninguém fala para professor, você tem só homens, mas porque eu só tenho mulheres, para você é um problema, né? Então, colocar esses nomes, dar visibilidade, é um gesto feminista, como fala Sara Ahmed. E eu sempre também, outra coisa que é bem importante nessa questão da comunidade sorora, quando você tiver colegas assim, né, que são quase família, como a professora Alejandra e essas outras professoras que eu falei, você também pode pedir para elas: será que você pode dar uma olhada para a minha bibliografia e ver o que você acha? Será que tem, né, bastantes mulheres? Será que tem bastantes mulheres críticas latino-americanas? Será que tem bastantes mulheres críticas latino-americanas de cor? Ou será que ainda a gente tem que acrescentar mais? Eu também faço isso com um colega lá nos Estados Unidos, Manuel, um colega queer mexicano, e a gente sempre fala disso, né? De pedir para fazer essa questão de compromisso até, né? Quase como um check-in, como eles falam nos Estados Unidos. Vamos fazer um check-in, vou ver se estou fazendo o que eu devo fazer. Essas discussões. Até, eu acho que há 2 anos, quando Milei virou presidente da Argentina, ela era a diretora do Museu de la Lengua, que fica por trás da Biblioteca Nacional, em Buenos Aires, imediatamente. E o governo, e ele é uma figura bem importante. Primeiro periódico para mulheres, que na verdade não é o primeiro jornal, então ela aí muda para primeiro periódico quinzenal para mulheres, mas aí já desde o título é uma homenagem, né, a Alfonsina Storni. E ela tem aí essa descrição da revista feminina. Será que alguém tem vontade de ler isso? Né? Eu não conhecia essa frase dela, do caso de Storni, num sentido, né? Essa criação da figura da poetisa, que é também uma figura bem rígida, como é a poetisa de amor. Essa categoria, né? É uma poetisa que fala de questões amorosas, que tem aí representado uma subjetividade feminina muito delicada,
submissa, né? Essa questão da moderação, sim.